Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Clara. Gostaria de perguntar quem aí, como eu, ama Avatar: A Lenda de Aang. Se você viveu embaixo de uma pedra nesses últimos 10 anos ou alguma coisa assim, você talvez não conheça, mas tem uma animação da Nickelodeon que se chama Avatar: A Lenda de Aang. Que é, tipo assim, somente apenas a melhor animação que existe no mundo, que já foi feita e produzida e tudo mais. E eu estava perambulando pelo Booktube esses dias e encontrei a The Last Airbender Book Tag, que originalmente foi criada pela A Clockwork Reader, e eu vou deixar o link pra tag original aqui embaixo. E eu resolvi traduzir a tag, porque ela está em inglês. Mas não se acanhe, meu querido. Se você nunca viu Avatar: A Lenda de Aang, você pode muito bem responder a tag também, porque são perguntas básicas que vão envolver respostas que vão envolver livros. Você pode responder tranquilamente sem ter assistido a série, embora eu recomendo muito fortemente que você assista. O que acontece em Avatar, gente? Nós temos um mundo que é dividido em 4 nações, cada uma é representada por um elemento e em cada uma parte da população tem poderes de dobrar e de dominar esses elementos. Para vocês entenderem como que foi dividido as perguntas dessa tag. São divididas em 4 blocos que são das 4 nações: do ar, da água, do fogo e da terra. Então vamos começar com as perguntas. O primeiro bloco de perguntas é da tribo da água. A primeira pergunta é: Katara e Sokka, melhor relação de irmãos que existe em um livro que você gosta, assim. Eu pensei muito sobre essa, mas a única que persiste assim na minha mente, a única relação entre irmãos que persiste na minha mente é dos Blackthorns, da série Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare. Apesar de a Katara e o Sokka serem só 2 irmãos, e os Blackthorns serem assim, uma família um pouquinho maior, assim, talvez. Quando eu digo Blackthorns, quero dizer os personagens Ellen, Mark, Julian, Livia, Ty, Drusilla e Octavian Blackthorn. Mais alguns agregados aí. Tiveram que superar a perda dos pais durante a Guerra Maligna, no qual eles ainda eram muito crianças. A separação do Mark e a Ellen, que eram os 2 irmãos mais velhos, que eram a figura mais próxima, assim, dos pais que eles tinham, foi retirada deles pela Clave, pelo governo dos Caçadores de Sombra, porque eles eram fada. E aí o Julian, de apenas 13 anos, ele se tornou o pai dessas crianças e basicamente criou a Drusilla, o Tavi, a Livia e o Tai como se fossem os filhos deles. Em A Dama da Meia-Noite a gente vê como que eles reagem com a volta do Mark. E nos Artifícios das Trevas, enfim, a gente vê essa relação deles como irmãos aí sendo desenvolvida. E é incrível, são personagens maravilhosos e super bem construídos, então os Blackthorns são os melhores irmãos, pra mim, a melhor relação de irmãos. Pergunta número 2, Yue, um amor impossível favorito. Bom, pra essa eu escolhi Blue e Gansey, de Os Garotos Corvos. No primeiro livro, basicamente a Blue, ela sabe que quando ela beijar o verdadeiro amor dela, ela vai matá-lo. A gente meio que fica na cara, assim, que é o Gansey. E eles têm essa relação que começa meio com um shade, depois vira uma amizade. Mas o tempo todo ela sabia que era ele. Ela tenta se impedir de apaixonar por ele com os livros, né, dos Garotos Corvos. Só que o negócio acaba sendo meio que não dá pra segurar, né? Pergunta número 3, Dominação de Sangue. Um livro com um conceito perturbador ou inquietante. Nessa pergunta eu fiquei um pouco em dúvida do que seria esse conceito, mas acho que eu logo entendi. Olha, foi totalmente... não precisava desses comentários aqui agora, como acho que eu chamo de comentários inúteis, né, que eu faço, assim, ótimo. Gente, eu li o primeiro livro do Príncipe Cativo, e foi bem perturbador. O Príncipe Cativo que eu digo é a trilogia da C.S. Packet. Porque eu não tava preparada pra toda aquela coisa de escravidão sexual e estupro por esporte. Os nobres colocam os seus escravos sexuais um pra estuprar o outro. Eu juro pra vocês, isso foi bem perturbador. O livro é bem escrito, preciso ler o 3 e 2, mas vou dizer pra vocês que eu não tô muito animada pra isso. Eu fiquei bem impressionada com o primeiro livro, não de uma maneira muito boa. Olha, eu não sou tonta, eu consegui perceber o rumo que vai tomar o segundo livro, e que vai ter esse arco do Laurent, vai ser um arco de redenção, enfim, etc. Mas eu achei perturbador. Ainda mais porque ninguém chegou e me falou, olha, esse livro aqui vai ter uns gatilhos aí de violência sexual muito fortes. E aí eu só fui lá ler, assim, bem juvenil. E, enfim, eu vou ler algum dia, mas... Agora a gente vai pro bloco de perguntas sobre o Reino da Terra. Quarta pergunta, Toph. Um personagem cuja força te surpreendeu ou surpreendeu outros personagens do livro. Para
Para responder essa pergunta, eu escolhi a personagem Judy Duarte, de O Príncipe Cruel, da Holly Black. Ela é uma humana que tem que crescer em um reino das fadas, onde os humanos são basicamente os subordinados e a ralé. E ela cresce dentro da nobreza desse mundo e ela tem que aprender desde garota a ser muito forte. Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então ela tem essa força que no começo você pensa assim, meu Deus, né? Ok. E aí no segundo livro você fica assim, Jesus Cristo, como é que essa garota consegue? Gente, ela passa por uns maus bocados que, olha... Enfim, Judy Duarte, melhor coisa que existe naquela trilogia, é por isso que eu sou tão apaixonada, por causa dessa personagem, e ela é forte demais. O processo de crescimento pelo qual ela passa é gigantesco. Cara, as coisas que as pessoas fazem com ela, aquela irmã dela, aquele outro cara lá. Então eu digo não só da força física, mas a força emocional dela se mostra, assim, gigantesca. Principalmente no segundo livro, principalmente. Número 5, Os Contos de Bassin C. Melhor livro de contos ou de poesia. Eu não leio muito poesia, mas eu gosto sim muito de contos. E o meu livro favorito de contos não é um YA ou do que vocês estão acostumados a eu falar aqui, mas é o livro Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. É uma escritora brasileira maravilhosa, que eu gosto muito, e que tem esses contos, assim, psicológicos, intimistas, e que também mistura meio que um surrealismo, que você lê o conto e você leva um tapa na cara, assim, você percebe o que aconteceu. Eu gosto muito desse tipo de conto. Pergunta número 6, das guerreiras Kyoshi. Ícones. O melhor personagem guerreiro. E não teria como ser outra pessoa senão a Ellen Ashraver Galant, não seja lá como se pronuncia o nome dessa personagem, que é a protagonista de Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Essa é uma das palavras que eu usaria pra descrever a Ellen. Ela é uma guerreira. Todo o arco dessa personagem envolve ela ser uma guerreira. Então, puta de uma boa personagem principal. Ela é foda. Você chega a pensar, meu Deus, eu quero ser como essa mulher. Todo o processo de crescimento pelo qual ela passa, desde sendo uma assassina até uma guerreira férica lendária, deusa, mágica... Como que pode uma personagem ser tão fantástica e uma guerreira tão incrível quanto a Ellen? As estratégias que ela bola na cabeça dela, tudo nela exala o personagem guerreiro que a gente quer se inspirar, que a gente ama. Então, a Ellen. O terceiro bloco de perguntas sobre a Nação do Fogo. 7. Zuko. Ai, gente, Zuko. Melhor arco de redenção de um personagem ou um arco de redenção que deveria ter acontecido. Bom, aqui eu não consegui escolher apenas um personagem, eu terei que escolher 2. Eu escolhi o Cardan, de O Príncipe Cruel, da Holly Black, e Manon, de O Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Bom, ambos os personagens têm sim um arco de redenção. Eu diria que o da Manon é o mais bombástico e surpreendente e também bem escrito e completo, porque, sim, existem furos no arco de redenção do Cardan. Mas é que eu sou muito apegada emocionalmente a ele, sabe? Os dois são personagens que eu gosto muito e que começam aí como vilões ou como personagens que você pensa, meu Deus, vilões. E depois eles acabam se transformando, passando por esse processo de arco de redenção e ajudando os nossos heróis, etc. Bem grosseiramente falando, porque é um processo muito mais complexo do que esse, principalmente o da Manon. O arco do Cardan em aceitar que ele tem que ser o rei, se transformar num rei e tudo mais, também é sensacional, e eu espero ver muito disso no livro dele que vai lançar em outubro. Oitava pergunta, Iroh, o personagem mais sábio. Eu fiquei muito em dúvida porque existem muitos mentores nessas histórias que a gente lê, principalmente nos livros de fantasia. E eu vou sortar aqui, isso é meio clichê, mas recentemente eu li o Hobbit e o Gandalf é um personagem sábio pra cacete, que eu penso, meu Deus, como seria bom sentar e tomar um chá com o Gandalf. Ao mesmo tempo que não, né, porque ele fala aquelas frases meio redundantes Mas o Gandalf é muito importante pra ambas as histórias do J.R.R. Tolkien. E em um Hobbit, ao mesmo tempo que ele toma essas decisões meio que você pensa, cara, por que ele vai fazer isso? Tipo, ele meio que ajuda a colocar esses nossos personagens no rumo, dando os conselhos, que muitas vezes os personagens também ignoram. Mas enfim, eu acho que o Gandalf é um dos melhores exemplos de mentor e de personagem sábio que existe.
na literatura, sei lá, na literatura, ponto. 9. Azula. Melhor queda barra ruína. Nessa parte da tradução eu fiquei um pouco confusa, porque a pergunta era The Best Downfall. E aí eu fiquei tipo assim, como assim, né? Mas eu acho que pode ser num sentido amplo, tanto de um personagem, quanto de um reino, quanto de uma história mesmo, um arco narrativo, uma queda, assim, uma ruína, algum governo, esse tipo de coisa. E eu escolhi a queda do rei de Ardaarlan, de Trono de Vidro. Bom, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo nessa parte do livro, mas principalmente na hora que a Ellen e a turminha conseguem derrubar aquela pedra Valg gigante que estava bloqueando toda a magia no reino de Erilea. É um momento triunfal. E aí a Lysandra se transforma no tigre, tipo assim. Esse foi um dos melhores momentos da série toda. Muitos sentimentos. Agora vamos para o último bloco de perguntas, que é do ar. Pergunta número 10. Apa. Um animal de estimação fictício favorito. Vou também ser bem clichê nessa e responder Church, que é o gato, que pertence a vários personagens do The Shadowhunters Chronicles, da Cassandra Clare. Ele aparece em todos os livros da série, ele é um gato mágico, aparentemente porque ele nunca morre. Quando você menos espera, o Church tá ali no meio da história e isso torna a história bem familiar. E é como se você sentisse, cheguei em casa e o meu gato veio me receber. É eu quando tô lendo os livros da Cassandra Clare e o Church aparece. Pergunta número 11. Aang. O personagem mais fofo barra puro de todos. Tiberius Blackthorn, dos Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare. O Tai é simplesmente a coisa mais preciosa que existe naquela série. Ele é o meu personagem favorito da Cassandra Clare. Eu simplesmente amo esse personagem com todas as minhas forças. E ele é incrível, inteligente. Ele é literalmente aquele personagem que ao mesmo tempo que você quer proteger ele de todo o mal do mundo, você pensa, meu Deus, essa pessoa é tão incrível que não seria justo eu proteger, porque na verdade ela tem que proteger o mundo, porque ela é tão absolutamente maravilhosa que ela, sei lá, poderia encontrar a cura pro câncer. Nem, eu amo ele demais. Pergunta número 12, a última pergunta. Está no Avatar. Um personagem teimoso e que tem dificuldades em deixar as coisas irem embora. Bom, gente, pra essa pergunta eu escolhi o Darkling, da trilogia Grisha, da Leif Bardugo, que é o Darkling. É um conceito próprio de personagem. E ele é meio teimosinho assim, sabe? Ele não desiste nunca. 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 Apesar de eu gostar dele e ele ser mal. Ai, gente, esse Darkling sobe. Ele é bem teimosinho, sim. Certeza que é escorpiano, filho da puta. Bom, gente, essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado da minha tradução e que vocês respondam. Eu vou taguear aqui o Rodolfo do Eufemismo e o Edu do Peraí Edu. Inclusive, gente, o Rodolfo tem um podcast com um amigo dele que se chama DobraCast, que é um podcast sobre Avatar, a Lenda de Aang. Tem um capítulo tanto com resumo quanto discussão e curiosidade sobre cada capítulo de Avatar, a Lenda de Aang. Tá muito legal. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha tradução, da tag. Se vocês nunca viram Avatar, a Lenda de Aang, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aqui ainda? Vai lá na Netflix. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Dê um like aqui se você gostou do vídeo. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.